Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem, vocês e os seus familiares. Ainda estamos em quarentena e por conta disso, vamos ter que continuar com os nossos estudos à distância. Semana passada, na aula anterior, falamos um pouquinho sobre a criação do islamismo, uma religião que foi criada por Maomé e que tem muitos seguidores, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma confusão que existe, porque quando a gente fala em islamismo, as pessoas pensam, terrorista. E quando se fala em terrorista, as pessoas já falam, é muçulmano. Né? Muçulmanos são os seguidores do islamismo. Falamos sobre isso semana passada. Então, hoje nós vamos fazer um estudo de um texto jornalístico que foi escrito para tirar um pouco essa confusão que se fala e essa ideia que se tem de que todo terrorista é muçulmano e de que todo muçulmano, né, seguidor do islamismo, é terrorista, tá? Então, nós vamos para um texto que vai tentar nos clarear um pouco essa ideia, né? Nos informar a respeito disso. Bom, hoje, então, atividade 2, continuamos a falar sobre islamismo, leitura de artigo jornalístico. E vocês têm aí, desfazendo a confusão entre terrorismo e islamismo. Esse é o título. Foi publicado em 27 de junho de 2016 no Guia do Estudante. Bom, vamos lá para o texto, então. O grupo autodenominado Estado Islâmico tem causado temor no mundo todo, principalmente por suas declarações contra o Ocidente. Isso tem aumentado a atual onda islamofóbica e intensificado os debates sobre a entrada de refugiados muçulmanos na Europa e nos Estados Unidos. Como o preconceito normalmente é consequência da generalização feita sem exame crítico, esse artigo tem por objetivo, está dizendo qual o objetivo do texto, mudar perspectivas deturpadas de que essas pessoas são terroristas por serem muçulmanas. Então, ele vem tentar tirar essa ideia errada que a gente tem. Em primeiro lugar, é importante diferenciar árabes de muçulmanos, já que nem todo árabe é muçulmano e que nem todo muçulmano é árabe, né? E vice-versa. Então, não é porque é árabe que é muçulmano, e não é porque é muçulmano que tem que ser árabe. Os árabes são os integrantes de um povo heterogêneo, originário da Península Arábica, e habitam principalmente o Oriente Médio, região situada entre a Ásia e a África. As religiões predominantes entre os árabes são o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então vejam bem, nem todo árabe é muçulmano. Eles podem seguir o cristianismo e o judaísmo também. Né? Essas são as principais, mas existem outras religiões também lá. Já os muçulmanos são os indivíduos que aderem ao islamismo, religião monoteísta fundada pelo profeta árabe Maomé. O Alcorão é o livro sagrado do Islã. Com a morte de Maomé, em 632, houve discordância sobre quem iria sucedê-lo como líder da comunidade muçulmana. Das divisões que surgiram, os sunitas e os xiitas são os principais grupos, e falamos sobre eles na aula passada, né? No nosso vídeo passado. Continuando o texto.
Fundamentalistas são encontrados entre diversas religiões e pregam que os dogmas de seus livros sagrados sejam seguidos à risca e literalmente. Então vejam bem, aí está dizendo que toda religião, né, ou diversas religiões, possuem fundamentalistas. E o que são esses fundamentalistas? São aquelas pessoas que acham que o que está escrito ali no livro sagrado tem que ser seguido ao pé da letra. É aquilo e acabou, né? Tem que ser seguido à risca. Então, muitas vezes, eles fazem uma interpretação errada do que está escrito lá e acham que tem que ser feito aquilo, né? Aí gera muitas vezes violência. Bom, continuando o texto. Os ataques de 11 de setembro de 2001, organizados pelo grupo fundamentalista sunita Al-Qaeda, reacenderam a preocupação contra fundamentalistas e criaram dois mitos frequentes: o de que todo fundamentalista é muçulmano e o de que todo muçulmano é terrorista. Vocês já ouviram falar dos ataques de 11 de setembro? Gente, foi um negócio horrível. Eu me lembro que eu cheguei em casa e estava acontecendo naquele instante um ataque, uma das torres gêmeas lá dos Estados Unidos, né? Um prédio muito grande que tinha lá. O terrorista jogou o avião de encontro ao prédio e explodiu. E a hora que eu estava assistindo a televisão, aconteceu o segundo. O segundo avião veio e entrou no prédio. Eram duas torres imensas, né, de prédios. E elas foram derrubadas, literalmente, elas desabaram com o ataque que eles fizeram com dois aviões cheinhos de gente, porque eles sequestraram os aviões, jogaram os aviões de encontro aos dois prédios e matou todo mundo. Teve pessoas que conseguiram se salvar, mas muitas pessoas morreram. Foi uma coisa muito cruel. Eu me lembro disso. Foi muito triste mesmo. Bom, vamos continuar. O fundamentalismo, porém, não é parte do islamismo. O que ocorre é que alguns grupos interpretam que a religião deve ser seguida estritamente e tentam impor essa visão à sociedade através da violência ou do terrorismo. Diferentemente do que muitos afirmam, o Alcorão não prega a violência. Os que o utilizam com esse propósito fazem suas próprias interpretações para justificar seus atos. De acordo com Fernando Celino, assessor de comunicação da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, a própria palavra Islã vem da raiz árabe salam, que significa paz. A saudação islâmica salam aleikum significa que a paz esteja com vocês, ou que a paz esteja com você. Subi demais o texto aqui, pera lá. Apesar de o autodenominado Estado Islâmico se declarar muçulmano, grande parte dos adeptos do islamismo repudia os atos e afirmam que eles não representam o Islã. Então vejam bem, os próprios muçulmanos, muitos não colocam, não aceitam o Estado Islâmico como um grupo que represente o islamismo, né? Desse modo, o problema não é religião, mas as forças políticas que usam o Islã para se manterem de modo ditatorial no poder. Olha que coisa feia, né? Que terrível que é isso, gente. Neste momento crítico em que se encontra a questão do terrorismo, espera-se que os governantes tomem medidas para combater a intensificação da islamofobia, sobretudo porque pode agravar ainda mais a crise dos refugiados. Além disso, a discriminação contra os muçulmanos é uma ferramenta muito potente que o Estado Islâmico usa para recrutar jovens europeus. Então, eles usam essa discriminação, né, as pessoas não aceitarem, faz essa confusão, acha que todo
muçulmano é terrorista, e aí eles usam essa discriminação que surge a partir dessa ideia para recrutar mais seguidores, mais pessoas para participarem de grupos terroristas. Isso é uma coisa muito ruim, né, gente? Bom, eu coloquei aqui para vocês, ó, eu não deixei linhas para responder, porque o espaço ficou muito pequeno aí. Então, eu estou pedindo a vocês aqui que respondam as questões numa folha à parte e vocês podem colar essa folha aqui na apostila, tá ok? Para quando eu for corrigir, as respostas estejam aí. Não precisa copiar a questão, somente marque direitinho o que é A, B, C, D e E e responde, tá ok? Vocês têm algumas questões para fazer a interpretação do texto, tá? É ler novamente o texto com atenção. Se tiver palavras que vocês não conhecem, procurem no dicionário, tentem ter uma compreensão melhor do texto para poder responder, ok? Letra A. É correto afirmar que todo terrorista é muçulmano? B. Chamar uma pessoa de árabe ou chamá-la de muçulmana é a mesma coisa? Explique, hein? Tem que explicar. O fundamentalismo faz parte do islamismo? Explique. Gente, nada vale só sim ou não. Tem que explicar. O que é o Alcorão e quais seus ensinamentos? Tem no texto, gente. O que você define como islamofobia? Então, você vai pesquisar, leia o texto novamente e procure responder mais assertivamente essa questão. Olha, coloquei para vocês aqui, salam aleikum. Então, por hoje é só e salam aleikum. Até a próxima.